Eu tinha dito aos meus seguidores aqui do canal que ia investigar algumas questões sobre este índice que nos coloca como primeira economia mundial e eu achei por bem trazer esta explicação do Miguel Morgado, que eu acho que acaba por ser mais interessante do que ser eu único e exclusivamente a falar durante 10 minutos sobre este tema, mas basicamente o que Miguel Morgado diz, e com razão, é que o governo acabou de receber esta prenda de Natal para propaganda política que não tem correspondência prática do ponto de vista material. Ora, isto porquê? Porque este crescimento associado a 2025, que o governo agora colhe para si e que o Miguel Prata Roque também quer uma palavra ao anterior governo, veja-se bem, o Partido Socialista quer louros sobre crescimento económico, justificam-se em fatores que não se vão repetir, nomeadamente a questão do turismo, que tem evidentemente os seus limites e que não vai continuar a esta escala, e em segundo lugar o PRR. Mas isto são apenas dois fatores. Há vários que não são repetíveis, que não vão permitir a sustentabilidade deste crescimento e que, segundo mandaria a honestidade intelectual, nem este prémio, nem o próprio governo explicam que isto não vai continuar e isto não é mérito do governo. Mas enfim, vamos ouvir e fazer uns comentários. Prenda de Natal, que é a distinção da Economist, considerando Portugal a economia do ano de 2025. Isto de alguma forma ajuda na perspectiva do que vai ser a execução deste orçamento? Bem, ajuda a propaganda do governo, que isso é uma grande prenda de Natal para Luís Montenegro e para a sua equipa, poderem dizer que o estrangeiro reconhece o grande desempenho da economia portuguesa. É preciso dizer que o ranking não é grande coisa. Não? Não, e as pessoas também têm que saber que no ano 22-23, para as pessoas terem uma noção, a economia que foi premiada com esta distinção foi a da Grécia. A Grécia que teve o desastre desde 2010 que nós conhecemos. E a outra a seguir foi a da Espanha, que também teve dificuldades este tempo todo. Por isso o Economist está a fazer uma coisa muito parecida com o que nós já fizemos aqui no Torto e Direito. Quer chamar a atenção para o facto de, desde o Covid, e dado o desempenho tão mau das grandes economias europeias, Alemanha, Itália, sobretudo estas duas, mas a França também, que aquelas economias foram tão repreendidas no passado por ter um mau desempenho, más finanças públicas, os tais porquinhos, os tais pigs, que éramos nós, e a Grécia, e a Espanha, os países mediterrâneos, com a disciplina que houve nas finanças públicas em todos estes países. A Espanha há aqui uma exceção por causa do governo de Pedro Sánchez, mas desde 2010 há um esforço muito grande, no caso da Grécia e de Portugal, com programas de ajustamento da Troika, que foram duros, mas depois foram prosseguidos. Mesmo quando a Troika se foi embora da Grécia e de Portugal, a disciplina manteve-se. Coisas que eram tão discutidas em 2011, 2012, 2013, acabou por se tornar a ortodoxia para PS e para PSD. Portanto, isso é uma recompensa dessas políticas. E depois, temos chamado a atenção para isso, o Economist não o faz, devia fazê-lo por honestidade. Antes de ouvirmos o que Miguel Morgado vai dizer de seguida, eu acho inacreditável, e francamente por isso é que esta é uma das razões pelas quais eu gosto de Miguel Morgado. Eu acho inacreditável que um comentador político do Partido Socialista, das duas uma, ou queira ser desonesto para tentar colher louros para o seu partido, ou não perceba que este índice poderia ser uma pedra a atirar ao governo. Em vez de dizer, deem também louros ao Partido Socialista, digam que não há justificação material na vida da pessoa comum para atribuir este prémio a Portugal, desde logo porque se baseia em fatores que não se vão repetir, nomeadamente a quantidade de dinheiro dado pelo PRR, que é mais ou menos a questão da TAP do Pedro Nuno Santos, que é, primeiro injeto lá 3 mil milhões de euros e depois tenho 200 milhões de euros de lucro e digo, caramba, eu pus a TAP a dar lucro. Não, tu não puseste a TAP a dar lucro. Basicamente o que aconteceu foi que vocês injetaram tanto dinheiro que enquanto houver dinheiro para gastar a coisa vai parecendo que é lucro, mas não é lucro, na verdade. E portanto, a qualidade de vida da pessoa comum não melhorou, os salários continuam baixos, a carga fiscal continua altíssima, os combustíveis são caríssimos em Portugal e nada melhorou do ponto de vista material da pessoa comum. Os serviços públicos continuam a degradar-se e já vimos que o Serviço Nacional de Saúde tem um modelo podre que, se não for substituído, não interessa quem é que está no Ministério da Saúde. E, portanto, continuamos com esta demagogia feita pelo governo e até promovida por um comentador do Partido Socialista, que eu estranho que o faça porque poderia atirar facilmente esta pedra ao governo. São fatores que não se vão repetir e, por não serem repetíveis, não são sustentáveis, nem têm que ver com nenhuma prática ou política económica milagrosa ou bala de prata do Luís Montenegro. Mas as pessoas, como o Miguel Prata Roque, poderiam atacar isto, não o fazem.
E o Miguel Morgado, que é do partido do governo, veio ao público dizer uma coisa destas. E, portanto, era no mínimo importante que as pessoas compreendessem o que é este índice. Não houve nada do ponto de vista material que tenha melhorado. E nós percebemos imediatamente isso, desde logo, porque Espanha e Grécia foram os outros vencedores. Vocês querem ter uma economia como a da Grécia? Então o que é que interessa este prémio? Na verdade, não interessa nada. Interessa para propaganda do governo. É uma prenda de Natal, como diz a Clara de Sousa. Vamos ouvir o último minuto. A que é que se deve este relativo bom desempenho das economias do Sul? De 3 fatores que não são repetíveis. Esse é que é o nosso grande problema. Em primeiro lugar, um boom turístico em todo o Mediterrâneo que já não é possível de manter com as mesmas taxas de crescimento. Há limites para o aumento da capacidade turística em Portugal, Grécia, Espanha, Croácia também. A Croácia é aqui um país que tem tido uma economia muito pujante, até mais pujante do que a portuguesa e do que a grega nos últimos anos. Teve uns fluxos migratórios que expandem o PIB, não expandem o PIB per capita, o nível de vida, que isso é outra confusão, mas expandem o PIB dos países, Portugal, Espanha, Croácia, todos têm tido grandes fluxos migratórios. E depois, finalmente, o PRR. Claro. O PRR tem inundado estes países de dinheiro, porque eles foram os grandes beneficiários. Nós, os gregos, os espanhóis, e a Croácia também, fomos os grandes beneficiários do PRR. E o PRR também está quase a esgotar. Só por estes fatores que eu mencionei, estão 3/4 do crescimento. Meus caros, eu acho que através desta explicação compreendemos tudo. E o Miguel Morgado, depois disto, ainda continua a dizer, insiste a seguir na ideia, e muito bem, que era um dado que eu não tinha noção, que desde o final dos anos 90... Portugal continua, quando comparado até ao dia de hoje, continua com um nível de crescimento muito abaixo do nível da União Europeia. Portanto, estes supostos milagres económicos, estatísticos, que não têm correspondência material na vida das pessoas e que são única e exclusivamente utilizados para propósitos de campanha política, é atirar areia para os olhos das pessoas e ao pão e circo tão conhecido a nível europeu. E, portanto, isto é uma brincadeira. Isto é o governo a fazer demagogia com dados, a dizer... Eu até, também sendo honesto, o governo também não exaltou muito esta estatística, este prémio, assumo. Mas eu acho que poderiam ter tido alguma honestidade intelectual e dizer que não há... Enfim, obviamente que não o diriam porque querem tirar dividendos políticos disto. Mas é evidente que esta escala não tem correspondência nenhuma com a realidade prática da pessoa comum. E é importante que se diga, não houve nada que tenha melhorado grande coisa, não houve nenhuma mudança estrutural, não houve nenhuma mudança de modelo, de fundo, promovida por este governo e que, enfim, se fosse uma mudança minimamente pragmática, poderia eventualmente ter o apoio do Chega, e insistem em não fazer reformas. Nomearam aquele senhor chamado Gonçalo Matias, qualquer coisa Matias, para a reforma do Estado. O que é que este senhor já promoveu de reforma do Estado? Absolutamente nada. E, portanto, continuam a nomear pessoas com determinadas nomenclaturas para poder dizer que se preocupam com determinados temas. Têm uma ministra da Juventude, dizem que gostam muito da juventude. Isto é areia para os olhos das pessoas. Portanto, a economia do ano não é nada mais do que um mito e do que demagogia política promovida por estas elites que se estão a borrifar para a pessoa comum e querem acolher dividendos a nível eleitoral. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para algumas pessoas e que tenham compreendido exatamente que 3/4 do crescimento estão diretamente ligados a fatores que não se vão repetir, nomeadamente o dinheiro do PRR, a questão do crescimento do turismo, que tem limites, evidentemente, e, portanto, só nestes 2 fatores e em mais um ou outro temos 3/4 do crescimento que supostamente levou Portugal a ganhar este prémio. Se isto é satisfatório, não me parece que seja. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.